Êxodo capítulo 17, nos diz a palavra do Senhor, do verso 1 até o verso 6. Temos meditado nesse texto por já mais de um mês, acho que mais de 2 meses, na verdade, e acreditamos que essa seja a última mensagem no texto de Êxodo 17. Então vamos ler do verso 1 até o verso 6. Que hoje vai enfatizar a beleza e a grandeza da presença de Deus, da significância, da importância de estar na presença de Deus. Êxodo 17, verso 1 a 6, diz a palavra de Deus assim: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, conforme os mandamentos do Senhor, conforme a direção do Senhor. E acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés, e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, nossos filhos e nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo, toma com você alguns dos anciãos de Israel. Toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Texto paralelo que fala sobre o mesmo assunto, com mais alguns detalhes, e sobre o mesmo evento, não é outro, é o mesmo evento. Está em Números, ainda dentro do Pentateuco, capítulo 20 e verso 7. Vemos que é o mesmo texto. Diz verso 7 até o 13. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a tua vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, falai a rocha perante os seus olhos, e dará água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação dos filhos de Israel. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, estava todo mundo na rocha, e disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para nós? Para vós? Então Moisés levantou a sua mão, feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas. Bebeu a congregação e todos os animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não cresces a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Essas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Ambos os textos, tanto de Números que lemos agora como de Êxodo 17, apontam para a realidade de que as águas não saíram a uma longa distância, nem vieram atrás deles através de uma chuva, nem eles foram dito por Moisés. Deus deu uma profecia que era só eles seguiram no norte, ali haveria rios, e eles fossem ali se beberassem das águas. Deus não faz assim, porque não é gado. As pessoas aí querem fazer das pessoas seu gado, mas Deus não nos trata assim. Deus nos trata como filhos, filhos amados. Então, por conta disso, ele vai realizar um milagre somente na presença dele. Eles tiveram que ir até a rocha. A rocha é um símbolo de Jesus.
E quando estavam juntinhos, colados na rocha, somente então a água saiu da rocha. Na Bíblia Sagrada, Deus só vai realizar seus milagres quando as pessoas estão íntimas dele. Não apenas próximas, estão íntimas. Estão ali coladas, sentindo o cheiro de Jesus. Só assim que Jesus vai abençoar as pessoas. Todos os milagres de Jesus foram feitos quando as pessoas estavam ali, menos de 1 metro de Jesus. Uns tocavam na orla do vestido de Jesus, outros gritavam como o cego de Jericó, já vamos falar dele, que gritava. Somente quando ele foi trazido à presença de Jesus, quando ele estava ali coladinho de Jesus, sentindo o bafo de Jesus, né? Bem perto, que Jesus o abençoa. Mesmo aquele centurião que teve o seu servo abençoado de longe, ele teve que estar na presença de Jesus. Falamos já desse pormenor da necessidade, mas um pormenor ainda que vai nos incentivar a estar mais perto de Jesus, porque é na presença dele que as bênçãos vêm, e longe da presença dele as bênçãos não vêm, pelo que o exercício se queremos bênçãos, né? Então é simples, esteja na presença de Deus. Sinta ele perto de você. Sinta você perto dele. Na presença do Senhor, como é que eu sei que estou na presença do Senhor? Na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Então quando eu estou com medo, com raiva, com mágoa, com tristeza, fraco espiritualmente sem conseguir orar, tudo isso vai significar que eu estou longe da presença de Jesus. E longe da presença de Jesus, o milagre não rola, o milagre não acontece, porque Deus realiza seus milagres na sua presença. É por isso que eles tiveram que caminhar até a rocha. A rocha, quem que é? Jesus, o símbolo de Jesus. E na rocha, na presença da rocha, na presença de Jesus, que então as bênçãos vieram, a água saiu da rocha. O cego de Jericó vai nos revelar, e também esse texto que nós lemos, que quando nós estamos longe da presença de Jesus, a gente só faz coisa errada. A gente ora errado, a gente vai na pessoa errada. Talvez essa seja o grande ponto de estar na presença de Cristo. Na presença de Cristo eu vou pedir certo. Às vezes eu estou pedindo algo para Deus diante de uma necessidade que eu tenho. Só que eu peço assim, aquela oração muito fria, aquela oração assim, muito fraca, querendo sair logo do ambiente da oração. Aquela oração assim, vou ver como é que está o feijão, se está queimando. Aquela oração assim, muito en passant, muito pouco profunda, sem nenhum sentimento, sem sentir aquela presença de Deus que faz com que as águas venham aos nossos olhos, né, em verdadeiras erupções de choro, muitas vezes compulsivo pela presença dele. Tipo de oração que não tem isso. Oração distante de Deus é quando é o cego de Jericó gritando de longe, sabe? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você vai ver que no cego de Jericó, eles estavam pedindo errado. O cego de Jericó, desculpa, estava pedindo errado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tinha que ver. Então ele deveria de pedir o quê? Senhor, que eu veja. De longe, né? Senhor, que eu enxergue. Que eu seja curado da minha cegueira. Essa tinha que ser a oração do cego de Jericó, de Bartimeu. Mas só acontece que não era, porque o cego de Jericó estava longe de Jesus a princípio. Ele ouviu a multidão e estava longe. Ele até perguntou: o que está acontecendo aí? O cego de Jericó, né? E daí falaram: é Jesus. E disse que ele começava a gritar, porque estava longe da presença de Jesus.
e fora, longe da presença de Jesus, o cego de Jericó pedia errado. Na presença de Jesus, ele foi trazido até a presença de Jesus. Tem bom ânimo que o mestre chama e levaram eles até a presença de Jesus. Na presença de Jesus, Jesus chega para o que queres que eu faça? E ele faz certinho, Senhor, que eu veja. Ele foi no ponto. Ele não falou mais de Jesus, filho de Deus, tem misericórdia de mim. Ele não contrabalanceou com outras palavras, não balbuciou. Como é que ele foi tão certinho na presença de Jesus? Porque fora da presença de Jesus, a gente faz tudo errado. Então quer dizer que para eu ter resposta às minhas orações, eu tenho que orar, fazendo uma oração como a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não começa pedindo. A oração do Pai Nosso começa glorificando a Deus. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E ainda pede as coisas espirituais em segundo plano. Venha a nós o teu reino. E é uma oração de submissão. Seja feita a tua vontade, se na terra como no céu. Depois que vem o pão nosso de cada dia nos dai hoje, as coisas materiais. Por que veio depois? Porque o que veio antes foi para levar o meu coração até a presença do Senhor. E daí eu comecei a chorar, sentir a presença de Deus por estar ali orando, glorificando, agradecendo, dizendo que era Senhor da minha vida. Eu começa assim a vir um queimor lá dentro do coração gostoso, e a presença de Deus começa a vir, e daí eu começo a chorar, e vem uma lágrima quente, daí eu estou sentindo a presença dEle. Assim, daí quando conseguir isso, é momento de pedir. Não é assim que a gente ora, né? Isaías 29:13. Esse povo se aproxima de mim com os lábios, mas seu coração está diante de mim, está longe de mim. Por que esse texto de Isaías 29:13? Que o povo se aproxima de mim, mas o coração está distante. Se aproxima de mim religiosamente, mas seu coração está distante. Porque era um povo que já chegava na presença do Senhor. Primeira oração, ele nem glorificava, já pedia, Senhor, me dê isso, Senhor, me dê aquilo, Senhor, mata os inimigos, Senhor, faz aquilo. É já de cara. É um me dá. Enquanto Deus quer comunhão. O coração não pode estar longe. Esse povo se aproxima de mim apenas com seus lábios. Seu coração está longe. Então, quer dizer, eu tenho que trazer o meu coração perto. Que daí quando eu trago esse meu coração perto, ele fica tão divinizado pela presença de Deus, ele fica tão amalgamado pela presença de Deus, ele fica tão conectado, tão vinculado pela presença de Deus e ao coração de Deus pela sua presença, por eu estar ali lutando com aquele coração, regando aquele coração da oração, até que no momento ele fica começando a sentir a presença de Deus, eu fico orando, e a Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então eu vou me achegando a Deus, Ele vai se achegando até mim, daí eu começo a sentir muito a presença dEle, e nesse fervor de sentir a presença dEle, eu vou pedir certo. E na verdade essa é a causa das orações não respondidas. Porque a gente está fazendo orações secas, orações sem sentir a presença de Deus, oração com desânimo, oração com tristeza, oração com angústia. A gente está pedindo, Senhor, salva a alma do meu marido. Mas nosso coração está tão magoado por esse marido não crente, que a gente, lá no fundo, a gente está pedindo, Senhor, que vá para o inferno mesmo. É verdade. Mas, quando nós começamos a orar, e caímos nessa armadilha, e começamos a sentir a presença de Deus, aquele coração duro que orava apenas por um ato religioso, orava para dizer, puxa, não vou orar para que meu marido vá para o inferno, né? Não vou orar para entregar meu marido para Satanás, né? Não, vou orar aqui certinho, religiosamente, para que ele seja salvo. Mas é uma oração tão fria. Mas Deus vai glorificando a Deus, você vai dizendo que Deus é bom, e passa ali 10 minutos, 15 minutos, daí o coração ainda está duro, daí leio um salmo, daí começo a dizer, Senhor, Tu és também meu pastor, como diz o salmo, e nada vai me faltar, Senhor. Daí começa a orar os salmos, daí começa a orar versículos da Bíblia para si. Senhor amado, eu sou o povo que se chama pelo Teu nome, Senhor, eu Te louvo.
Senhor amado, porque se eu me humilhar, orar, buscar a tua face, me converter dos meus caminhos, daí meu coração começa a aquecer. Daí uma hora eu começo a sentir a presença de Deus. Ali é a hora de começar a pedir. Daí meu coração vai estar tão maturado por aquela presença que eu vou dizer assim, Senhor, salve a alma do meu esposo. A mulher vai pedir. Ou de tão estar o meu coração maturado, eu vou dizer, Senhor, meu filho, Senhor. E as lágrimas vão sair, e aquela presença vai entrar, e eu vou saber como pedir. E meu coração vai estar um coração realmente ali humilde, um coração realmente cheio do amor de Deus que é derramado em meu coração por aquela pessoa que eu estou intercedendo. E daí a oração é respondida. Quer dizer que eu orando com esse coração feio não rola? Claro que não. Por isso que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, temperança, domínio próprio. Se isso não está no meu coração é porque eu não estou na presença dele. E sem esses atributos, durante as minhas orações, eu vou pedir mal, eu vou pedir frio, eu vou pedir errado, eu vou pedir o que não quero. Eles, longe da presença, no Êxodo 17, eles não dobraram os joelhos quando faltou água. Eles foram brigar com a liderança, com Moisés. E foram grosseiros. E Moisés disse, daqui a pouco esse povo vai me apedrejar. Tal a ira daqueles corações, totalmente na carne. Mas ninguém fica na carne até orar e insistir na oração, até sentir a presença de Deus. E na presença de Deus, só ficamos no Espírito. Realmente, pelas obras do Espírito, mortificamos as obras da carne. Quando estamos na presença de Deus, não tem ira, não tem inveja, não tem maledicência, não tem fornicação, não tem adultério, não tem homicídio, não tem nenhuma obra da carne. Na presença de Deus, a tristeza salta de alegria. E quando eu estou com meu coração saltado na alegria do Senhor, que é a minha força, eu oro muito bem. Por isso que Paulo falou, né, em 1 Coríntios 14, eu orarei com o Espírito, eu orarei com a mente, cantarei no Espírito e cantarei com a mente. É muito diferente pedir a Deus coisas que precisam, um emprego, uma bênção financeira, um aumento de salário, uma bênção ministerial, ou qualquer realidade, a salvação de alguém. É muito diferente a pessoa que pede essas realidades que são tão nobres, não é? Cheio do Espírito Santo, sentindo a augusta presença de Deus na oração, de uma pessoa que faz uma oração fria e está pedindo com o coração absolutamente gelado, religioso. Com certeza vai ser uma oração religiosa, uma oração carnal. Temos que nos desvincular do nosso coração que é enganoso e corrompido. E como que se faz isso? Sentindo a presença de Deus na oração. Nós oramos até sentir a presença de Deus. Daí é outro coração que pede. e os nobres desejos vão encontrar orações muito inteligentes emocionalmente pelo Espírito Santo derramado em nosso coração. Interessante que a Bíblia fala que o Espírito Santo é derramado em nosso coração, podia ser derramado em nosso ser, por exemplo, alguma coisa vaga. Por que no coração? Por que a Bíblia fala que o Espírito Santo é derramado em nossos corações? O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Bem em nossos corações. Porque o nosso coração é terrível. A gente vai fazer uma péssima oração, com certeza, se você não sentir a presença de Deus. A Bíblia fala, sem mim nada podeis fazer. Esse povo aqui de Êxodo 17 resolve obedecer o mandamento do Senhor. E eles vão até a rocha, obedecem, ficam calados. Moisés está ali na rocha e tudo dá certo na presença. Eles aceitam ir até a presença. Eles poderiam se rebelar. O que é isso, Moisés? Por que ir até lá para daí sair água? Faz a água sair daqui, tem tanta pedra aqui perto. Por que tem que ir até lá? E eles vão paulatinamente até a presença da rocha. E na presença, só na presença da rocha, que a água sai da rocha.
não será diferente. A Bíblia diz que não sabemos orar como convém, Romanos 8. Mas o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Eu pensei que era língua estranha. Não é. Os gemidos inexprimíveis não é por causa da glossolária, dos dons da variedade de línguas, ou da evidência da língua do batismo com o Espírito Santo, ou da oração em línguas, como Paulo falou em 1 Coríntios 14, o capítulo todo. Não. Os gemidos inexprimíveis é quando o Espírito Santo vem ao meu ser e eu começo a orar, eu começo a gemer no Espírito por aquela mãe, por aquele pai, por aquele irmão. Eu começo a gemer no Espírito, pedindo, Senhor, me dá um emprego. Eu começo a gemer, ali está o Espírito Santo comigo, orando. O Espírito Santo tem orado com você? Como tem sido tua qualidade da oração? Orar é uma coisa. Orar com qualidade só tem um jeito. É quando eu vou glorificando, eu vou combatendo ali contra o meu coração duro, até que o Espírito Santo transforme de coração de pedra, que é a sua natureza normal, em coração de carne, quando ele está ensopado e encharcado pelas águas do Espírito Santo. Aquele texto de Ezequiel é bem significativo, quando as águas davam pelo tornozelo, depois as águas davam, enfim, pelos joelhos, depois pelos lombos, depois vai entrando nasquelas águas do Espírito, né? E era um rio, depois se tornou, era tão fundo que era um rio que não se podia passar. É um símbolo dessa proximidade. Você vai se aproximando e cada vez mais o que é humano vai sendo engolfado pelas águas do Espírito, até que não tem mais nada de humano, somente divino. E daí esse humano vai pedir divinizado, espiritualizado pela gloriosa e perfeita presença do Espírito Santo, e daí vai pedir bem. Sem mim, disse Paulo apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, nada podeis fazer. A Bíblia diz que nenhuma boa dádiva, nenhum dom perfeito vem da terra, senão do alto, do Pai das luzes, descendo do Pai das luzes, em que não há sombra nem mudança de variação. Sem o Senhor, vamos fazer errado, vamos orar errado. Sem o Senhor, com certeza vamos fazer errado. É por isso que Marta, por exemplo, foi repreendida por Jesus quando ao longe batia as panelas. E ao longe, Marta estava irritada, nervosa, se sentindo angustiada. E grosseiramente ela chega para Jesus: Senhor, manda que a minha mãe, que a minha irmã, que é a Maria, me ajude. Diz que Maria estava aos pés de Jesus, grudadinho em Jesus, sentindo os cheiros dos pezinhos de Jesus, que não tinha chulé, com certeza. Brincadeira, irmãos, ela estava colada com ele. Sentindo o cheiro de Jesus, que privilégio, né? Talvez Jesus, por ser carpinteiro, tinha cheiro de madeira. Ele trabalhava numa carpintaria. Era carpinteiro. E Jesus falou assim, Maria escolheu a boa parte. Maria estava calma, não estava exasperada, não estava preocupada com a outra irmã. Ela sentia assim, em seu coração o tudo, a completude, por causa da presença absurda de Deus. A presença de Deus é um absurdo. Os homens de Deus, como Pedro, por exemplo, fora da presença de Deus, ele nega Jesus. Diz o texto que Pedro seguia Jesus de longe. E longe ele nega Jesus 3 vezes.
longe da presença de Jesus, Pedro aprendeu nesse evento que a gente faz tudo errado, a gente não tem forças em nós mesmos. Ele disse, ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. Ele de longe negou. E João, que não falou nada se ia negar ou não negar, ele estava bem perto de Jesus e ficou aos pés da cruz. Podia ser crucificado, porque ele era um seguidor de Jesus, todo mundo sabia que ele era seguidor de Jesus, ele estava ali cuidando de Maria aos pés da cruz, e os soldados romanos nem tocaram nele, nem ninguém falou para pegar ele, dizendo, não, esse é um seguidor de Jesus, vamos crucificar também. Mas Pedro, que estava de longe, chegou uma criada, era uma serva, e disse, esse também é seguidor. E Pedro tem medo de uma escrava. E longe daquele evento e de toda aquela prisão de Jesus, estava com medo. E João, que estava na presença de Jesus, não teve medo, cuidou de Maria, mãe de Jesus segundo a carne, consolou o próprio Jesus, porque Jesus pode dizer da cruz, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí teu filho, para dizer para João cuidar de Maria. João entendeu. Por que João se deu tão bem? Porque ele estava colado com Jesus mesmo na cruz. Porque Pedro, mesmo discípulo, andou com Jesus igualzinho João, só que longe, deu errado. Porque fora da presença de Deus, a gente vai fazer tudo errado. Quando eu oro, tenho que ter essa consciência. Às vezes nós ficamos preocupados com muitas coisas na oração. Como orar corretamente? Como é que eu posso orar corretamente? E esse tipo de pensamento é o seguinte, a oração correta é a oração quando eu sinto uma presença de Deus. Enquanto eu não sentir a presença de Deus nessa oração, é bom eu glorificar. Por isso que a oração de Pai Nosso, como falamos, começa com glorificação. A gente vai glorificando, daí o coração ainda está duro, a gente lê a palavra, o coração ainda está duro, nosso coração não é fácil. Nós temos que quebrantá-lo paulatinamente na oração, até que começamos a sentir um calor lá no fundo do nosso ser. Homens de Deus vão começar orando muito errado, sabia? Nesse processo de quebrantamento, longe da presença de Deus na oração. Lamentações capítulo 3, Jeremias diz para Deus, eu sou homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Deus me levou e fez-me andar em trevas e não na luz. Deus se tornou contra mim e virou-se contra mim a sua mão. Lamentações capítulo 3, estou lendo. Deus me fez envelhecer a minha carne. Para não ficar muito extenso, né? Diz no verso 6. Deus me fez assentar em lugares tenebrosos. Verso 13, Lamentações 3. Deus fez entrar as suas flechas nos meus rins. Eu fui feito um objeto de escárnio para o meu povo. Deus me fartou de amarguras, no verso 15. Nossa, e olha o verso 18 de Lamentações, capítulo 3. Então eu disse, pereceu a minha força e a minha esperança em Deus. Nossa, ele vai orando, você vai ver que é um negócio longo. Lamentações, capítulo 3. No verso 19, o coração dele começa a dar um lampejo de aquecimento. O pavio começa a fumegar. Verso 19, Lamentações. Lembra-te da minha aflição, do meu pranto e do fel na minha boca. A minha alma certamente se lembra e se abate em mim. Daí o coração dele começa a aquecer, porque ele começou a orar. O coração dele estava horrível até aqui. Mas daí ele diz assim, quero trazer a lembrança, verso 21, o que pode me trazer esperança. Verso 22, porque as misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus. A minha porção é o Senhor, por isso minha alma espera somente nele. Bom é o Senhor para os que buscam nele, para a alma que está com ele. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Ué! Está no verso 24. Mudou a oração? Claro. O coração se incendiou. Começou péssimo. Foi andando até a presença de Deus. Foi andando até a rocha. Daí é outro coração na rocha. As águas da rocha inundam. Aí é outro ser. Daí vai pedir certo. Daí vai começar. Isso aconteceu com Abacuque. Abacuque 1, para não ficar muito extensa, não vamos ler. Leia lá Abacuque capítulo 1, Abacuque capítulo 2, Abacuque capítulo 3 e acabou o livro do Abacuque, né? No capítulo 1 ele reclama da situação espiritual do povo de Israel. Capítulo 1 ainda, no final, ele começa a culpar Deus que Deus não estava fazendo nada. No capítulo 2 ele reclama um pouquinho mais e diz que vai esperar em silêncio Deus falar. No capítulo 2 Deus fala com ele. Ele sente a presença de Deus. Mas começou péssimo, culpando Deus e todo mundo. E no capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide, o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Só que começou feio lá, né? Claro, todo mundo começa feio na oração. Por isso que a gente tem que glorificar, agradecer, ter uma grande parte da nossa oração, glorificação a Deus, adoração a Deus, dizer que Deus está certo e você está errado, se humilhar, pedir perdão do pecado. Daí quando começa o coração a aquecer, você começa a sentir a presença de Deus, aí é a hora de pedir. Porque longe da presença de Deus, eu vou pedir mal, muito mal. As campanhas que fazemos nas igrejas, as vindas à igreja, os pedidos de oração, jejuns, palavras, que sejam passos de quebrantamento do nosso coração duro, que tudo isso sejam passos para nos aproximar do Senhor. E ao estar na sua presença, bênçãos poderosas virão porque vamos pedir certo e vamos pedir com o coração cheio de vida, cheio de verdade naquilo que vamos falar. Nunca vamos conseguir ser verdadeiros nas nossas orações sem sentir a presença de Deus. Você sabia disso? A Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Quando nos chegamos a Deus. Paulo apóstolo dizia, ainda que tateando posso achar. Ao encontrá-lo, está na rocha. Você vai orar quebrantado. A Bíblia diz que a oração do quebrantado e contrito não desprezarás. Opa, então quer dizer que não é qualquer oração que Deus ouve? Não. Qual oração Deus ouve? A oração do quebrantado e contrito. Então eu vou orando, daí meu coração vai ficar quebrantado e contrito. E daí vai ser o que diz o Salmo 51, a oração do quebrantado e contrito não desprezarás, é isso? Exatamente. Eu às vezes vejo certos crentes orando. E eu acho às vezes estranho certas orações, mas eu dou graças que a pessoa está orando, porque eu sei que ela orando errado, ela está ali lutando. Uma hora, o Espírito Santo vai estar tão permeado naquele coração. Foi o que aconteceu com Ana, a mãe de Samuel. Chegava uma hora que ela só balbuciava palavras assim, e Eli, o sacerdote, a toma por louca. Porque quando estamos na presença de Deus, nós enlouquecemos no fruto do Espírito Santo. Tem tanto amor, paz, alegria, longanimidade, temperança, domínio próprio. Imagine você orando com domínio próprio, com paz, com alegria, com o amor de Deus que é derramado em teu coração. Vai ser a oração. Eu vi uma irmã que ela jejuava por qualquer coisa, né? E a gente ria.
E um dia ela jejuou até, e ela jejuava por qualquer coisa. Jejuava e orava. Um dia ela jejuou e orou porque o sofá era muito grande e o sofá não passava pela porta, sabe? Então ela orou e jejuou para o sofá passar pela porta. E depois ela deu testemunho. Não, irmãos, e quando as pessoas foram lá para levar na mudança o sofá, que era muito maior que a porta, foi um milagre. Porque o sofá era muito maior que a porta. E daí eles mal empurraram e o sofá, assim, passou para o outro lado. Depois, e ela falou, porque eu jejuei, né, para o sofá passar pela porta. Parece uma piada, né, mas acontece. E eu não sou contra isso. As pessoas quando vão, fazem campanha e fazem jejuns, qualquer que seja, elas estão se aproximando, elas estão buscando. O Senhor não vai deixar de se aproximar delas. Até que, e isso que é importante, essa pessoa não deve parar de jejuar, orar, ler a Bíblia, até que sinta a presença do Senhor. Terá um coração quebrantado e contrito. Terá um coração influenciado pela influência do Espírito Santo, que trará amor, paz, alegria, longanimidade, temperança, domínio próprio. Vai haver um choro compulsivo, as entranhas vão sair, a oração será visceral. E inclusive a pessoa vai conseguir fazer algo que a dor nos impede de fazer, que é realmente ser sinceros na oração e realmente orar o que realmente de fato a gente queria orar. Porque normalmente a gente não sabe como pedir. A palavra de Deus fala isso. Não sabemos orar como convém, não sabemos pedir. Cego de Jericó não soube pedir longe da presença. É só na presença que a gente faz a coisa certa. Deus está esperando a oração quando sai água dos nossos olhos. A oração que você sabe que você chegou lá. Aquela oração difícil é caminhada. Você sabe que você chegou na presença quando você começa a chorar. E daí vem umas línguas estranhas, que são línguas que vêm do Espírito Santo. E daí você começa a pedir. E Deus até te dá discernimento de o que pedir. E como. Também Ele dá o como chegar lá. Incrível isso. É por isso que a oração do Pai Nosso se inicia com Abba, com adoração. E a oração do Pai Nosso nos traz uma questão muito filosófica nela, né? Porque Jesus fala assim, na hora de orar, e os discípulos pediram para Jesus, Senhor, como devemos orar? Porque era comum os discípulos, naquela época, dos seus mestres espirituais, pedirem como deveria de orar. Como que deveria de orar? E Jesus aqui, os discípulos, nessa toada, chegam e pedem para Jesus como é que se deve orar. E Jesus falou com orar, a oração do Pai Nosso. E Jesus começa, quando vocês orarem, vocês oram assim, Abba. Pai Nosso, que está Abba. Ali está escrito Pai Nosso, né? Texto original está escrito Abba, que é a oração de quem está tão na presença do Pai, que está no colo do Pai. Porque Abba é a expressão de uma criança de colo que tenta falar com o pai, mas não sabe falar nenhuma palavra e o pai está tentando, está naquela fase de se fala primeiro mamãe ou se fala primeiro papai, e os pais pegam e fala assim, mamãe. E o pai chega e fala assim, fala papai. Né? Eu chegava para o meu filho e falava, Atlético. Mas tudo que meu filho falava era pá, ele não conseguia. Ele falava aba, aba. Ele se sentia aquecido, confortável, no meu colo, protegido, em paz.
Eu dizia, você não vai dormir, menino? Você vai deixar teu pai a noite inteira, tem que trabalhar amanhã. Ele olhava para mim e olhava para os meus lábios e dizia, Abba. Ele estava na presença, ele estava orando certo. Eu sabia muito bem o que ele queria. E por isso eu dava muito mais, infinitamente mais, do que pedimos ou pensamos. Deus nos dá. Quando em sua presença somos como crianças de colo, que não tem medo nenhum, porque sentem todo o vigor, todo o amor de quem está descarregando no colo. Tem sido assim a tua oração? É interessante, né? Salmo 91. Debaixo das tuas asas estarás seguro. Você acha mesmo que Salmo 91 está falando de uma segurança física? Debaixo das tuas asas estarás seguro? A nossa alma só vai se sentir segura tão perto de Deus como que os pintainhos debaixo das asas da galinha. Nos atendimentos de cura interior e libertação que nós fazemos, nós vemos a cura das pessoas que, quando sofreram algum abuso sexual, algum trauma na infância, abandono de pais, separação de pais. E daí nós falamos para a pessoa assim, você faça um exercício, feche os teus olhos, veja esse momento de abuso, veja esse momento de abandono de pais, de separação dos pais, lembre do dia que teu pai e tua mãe disseram vamos nos separar, e aquilo te dividiu, quando um foi para a esquerda, outro foi para a direita, um pedaço do teu coração foi para a esquerda, outro foi para a direita, mas veja quem está no meio ali. Daí a pessoa começa a chorar e dizer, eu estou vendo Jesus naquele momento de trauma. E daí a cura da alma da pessoa acontece. E é por isso que nós vamos com pessoas para ela revisitar lugares de dor e procuramos fazer com que a pessoa veja Jesus naquele lugar, porque ele estava. Mas nós não víamos, porque se víssemos a sua presença, faz a tristeza saltar de alegria. Não tem dor, medo, nada de ruim na presença do Senhor. E quando a pessoa vê sua presença, quando a pessoa está na rocha, ela é curada na sua alma. Aliás, a diferença entre quem é curado e quem não é curado no momento de cura interior e libertação não está com os ministrantes que estão ajudando a pessoa na cura interior, a libertação, a fazer a única coisa que vai curá-las. Elas verem que Jesus estava com elas no momento da dor. Porque é isso que gera a cura. A libertação de alguém é ele ver Jesus estava comigo naquele momento de dor. Então a presença de Deus, até para a cura da alma, na oração, ela é absolutamente imprescindível. Na Bíblia Sagrada, vemos que os amigos do paralítico de Cafarnaum se esmeram para levar o seu amigo até a presença de Jesus. A mulher do fluxo de sangue se esmera para estar tão na presença de Jesus que toca-lhe a orla dos vestidos e é curado. Quando chegamos a essa presença, lá na presença, é só lá que dizemos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você não diz isso longe da presença. Só lá nessa presença que você vai dizer, Deus deu e Deus tirou, bendito é o nome do Senhor. Abacuque correu reclamando, mas estava orando, mais reclamando que orando, né? Mas ele estava orando ali, até que no capítulo 3, demorou 3 capítulos para ele explodir, porque a presença de Deus veio, e daí veio com aquele belíssimo texto, que é um cântico, que ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei no Senhor.
quando eu chego lá na presença de Deus e as lágrimas irrompem da oração, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E o viver na carne não é mais na carne, mas é na fé do Filho de Deus que se entregou e amou a mim. Gálatas 2:20. É na presença de Deus que eu me abomino como Jó. É na presença de Deus que a minha oração é altruísta e não egoísta. É verdadeira, é pura, como um coração de criança. Uma criança no colo do Abba. Na presença dele, a excelência do poder é derramada em vasos de barro. Na presença dele. Na presença dele, eu sou contagiado. Por isso que Enoque andava com Deus, já não mais era, porque na presença já não é mais nós mesmos. Na presença, Jacó, enganador, confessa e se torna dizimista. E confessa quem ele é. Eu sou Jacó, eu sou enganador. Na presença, a mulher samaritana, aquela mulher que estava ali junto ao poço, né? Samaritana, confessa que ela realmente teve vários maridos e estava tendo um caso com uma outra pessoa que era casada, estava destruindo mais uma família, e se converte e começa a ser uma pregadora. Lá na presença de Deus, quando sentimos a presença de Deus, nosso coração aquece, como disseram os discípulos a caminho de Emaús, que estavam reclamando longe da presença de Deus e saindo de Jerusalém e indo para Emaús. E na presença de Jesus, eles disseram, não nos ardia o nosso coração quando ele nos abria a Escritura e começava a falar acerca do Messias? E o coração deles é cheio da presença de Deus. Talvez você tenha palavras frias no início da tua oração, e você está caminhando para a rocha. Não desanime, não pare no meio do caminho. Há um lá, há um outro lado, há um ponto B da oração. Se começa a orar, é difícil mesmo. A dor que você começa na oração, ela existe, mas você vai caminhando. E quando você sabe que você chegou, porque a dor saiu. É muito significativo que os discípulos de Emaús, fora da presença de Jesus, eram rudes, né? Eles chegaram para Jesus, tu és o único peregrino, está em Lucas 24, que não sabe o que tem acontecido. Daí Jesus, disfarçado, pergunta para o quê? A respeito de Jesus. Quase que Jesus falou assim, quem é esse tal de Jesus? Era Jesus que estava disfarçado. Mas eles estavam rudes. Depois de tanto ficarem na presença de Jesus, eles falam assim, sem saber que é Jesus, para aquele... Eles pensavam que era um peregrino, fica dentro da nossa casa. Nossa, mudou o coração, porque... meu amigo, porque na presença de Jesus, o coração mais ruim que tem, vira água. Pedro sai da presença de Jesus e corta a orelha de Malco. Na presença de Jesus, Pedro, na prisão, dorme. Paulo é perseguidor fora da presença de Jesus. Na presença de Jesus, ele é perseguido. Ana, fora da presença de Jesus, pede um filho. Ela fica orando até que o coração se desmancha. E na presença, ela dá um filho. Jacó é enganador. Como falamos, fora da presença. Na presença, como falamos, vira dizimista. Gente, nós só temos um erro na nossa vida. Um defeito, só um. Ficar longe da presença de Deus. Na presença de Deus eu choro. Fora da presença de Deus eu faço chorar. Só que são bem-aventurados os que choram. E só chora quem está na presença dele. O choro que a Bíblia espera. O choro que dura uma noite, que traz a alegria pela manhã, não é o choro da tristeza, é o choro porque eu orei até que senti a presença dele e daí eu chorei.
Daí vem a alegria pela manhã, porque daí eu vou orar certo, por causa da sua presença, e o meu choro vai ser um choro da sua presença, daí eu vou orar certo, vou pedir certo, e vai vir a alegria pela manhã, com a bênção. Na presença de Deus, eu tenho fruto do Espírito Santo. Lá eu vou dar a outra face. Na presença eu perdoo, fora da presença eu guardo rancor. Na presença eu suporto, fora da presença eu sou insuportável e me descompenso. Na presença de Deus eu louvo, fora da presença de Deus eu murmuro. Como aconteceu com esse povo de Êxodo 17. Na presença eu persevero, fora da presença eu não aguento nada. Toco na minha ferida, estou perdido. Quando vencemos e quando perdemos? Quando somos felizes e quando somos infelizes? Não é a circunstância, meus queridos, é a falta da presença. A única tristeza, a única dor, o único sofrimento sem esperança é porque estamos fora da presença, porque na presença Ele é refúgio e fortaleza, bem presente na hora da angústia. Na presença a gente consola. Paulo sentiu a presença de Deus, ele consola as pessoas, mesmo sendo apedrejado em Listra. Ele consola as pessoas, mesmo sendo náufrago, junto com os demais, no navio, que foi em Atos 28. Na presença de Deus, Daniel consola o rei Dario. E olha que Daniel estava numa cova cheia de leões, e ele consola rei Dario, dizendo: rei Dario, Deus viu inocência a mim, fechou a boca dos leões, não se preocupe. Quem estava fora da cova dos leões era rei, estava preocupado. Quem estava na presença de Deus na cova dos leões estava consolando. Eliseu estava com a presença de Deus. E na presença de Deus, ele consolava Giase, que era um israelita, fora da presença de Deus. Mesaque, Sadraque e Abdenego, na presença de Deus, passeiam nas chamas da fornalha aquecida 7 vezes, porque na presença de Deus eu tenho a paz de Deus que guarda meu coração e os meus sentimentos em Cristo Jesus. Eu tenho uma endoarmadura. A armadura de Deus de Efésios, ela é uma armadura da alma, na presença de Deus. Eu tenho a alegria do Senhor que é a minha força. Na presença de Deus, a paz de Cristo é o árbitro do meu coração. Daí eu vou decidir certo. Na presença de Deus, eu tenho esperança. Fé, esperança e amor. Há um aspecto muito firme e poderoso do Espírito Santo na alma humana. A Bíblia diz que quando vier o Espírito Santo, vossos filhos e vossas filhas vão profetizar. E profetizar não é apenas o dom de profecia. Pró-fé é falar a favor da fé. Os nossos jovens só vão ter uma palavra de fé, pró-fé, a favor da fé, na presença de Deus. E isso é individual. Não tem nenhuma escada rolante para isso. É cada um de per si. Na presença de Deus, o mar encapelado é o melhor spa, que o diga Paulo apóstolo em Atos 28. Na presença de Deus, a prisão é melhor que o hotel 5 estrelas, que diga Pedro, cercado por uma quaterna de soldados, estava dormindo. O anjo teve que despertar ele para tirar ele para fora, que parece que ele queria ficar ali. Estava tão na presença de Deus que não se importava que no dia seguinte uma espada estava esperando por seu pescoço. Na presença de Deus, como falamos, Daniel descansa na cova dos leões e faz frio na fornalha de Mesaque, Sadraque e Abdenego. Gente, não sofremos nem nos alegramos. Na verdade, a vida é estar na rocha ou fora da rocha. Onde você está? É 1 Pedro
no capítulo 4, aliás, capítulo 2, verso 4 a 10, nos diz a palavra do Senhor. Chegando-vos para ele, a pedra viva, a rocha, reprovada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, que é Jesus. Vós, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sois edificados, que você vai orando e vai sendo edificado. E sacerdócio santo, porque o sacerdote saía do átrio, ia para o lugar santo e, continuando e perseverando, chegava no santíssimo lugar, que era o lugar da presença de Deus, no dia do Yom Kippur. Vós também, como pedras vivas, 1 Pedro 2,5. Sois edificados como casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, e isso se dá na presença dele. Pelo que também a Escritura diz, eis que põe em si uma pedra principal, pedra de esquina eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim, para vós, os que credes, é preciosa a rocha, mas para os rebeldes é pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal pedra de esquina. Pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Mas vós, isso é para você que está me ouvindo, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Vós que noutro tempo não eres povo, estava longe, mas agora sois povo, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia, porque caminharam até a rocha. 1 Pedro 2, 4, até o verso 11. Quando eu venho a ele, nunca serei lançado fora. Aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Quando você chega, saiba que Deus está se chegando de você. Lá, o meu fardo será leve. Lá, eu encontro aquele que é o alfa e o ômega, ressurreição e a vida, a água da vida, a porta. Ele é o tudo. Lá a gente entende que ele é tudo que a gente sempre procurou e a gente não sabia. E lá, normalmente, a gente se perde nas nossas orações. E a gente não sabe nem mais o que orar pelo poder da sua presença em nosso coração. Mas lá você pode pedir. Mas peça somente lá. Porque é lá que você vai orar certo. É lá que tua oração será ouvida. E as bênçãos de Deus, a água da rocha, fluirá de lá. Que Deus te console com essa palavra e te dê forças e graça e te abençoe, tendo você uma visão daqueles que querem a oração com resposta. A oração com resposta é na presença, porque você vai orar certo, cheio do Espírito Santo. Deus te abençoe.